A polícia italiana está sendo acusada de racismo por um relatório do Conselho Europeu e isso gerou uma grande repercussão no país. Será que as acusações fazem sentido ou são um ataque injusto às forças de segurança? Nesse vídeo vamos avaliar e discutir sobre o tema. Vocês terão participação importante nisso, inclusive vou dar alguns relatos familiares. Tivemos uma semana de pausa forçada aqui no canal. Infelizmente, fiquei totalmente congestionada e com a voz horrível para gravar conteúdos. Estava meio debilitada, então me perdoem, não tivemos vídeo nem quinta-feira passada, nem domingo, mas estou de volta e, inclusive, se vocês perceberem algumas alterações na voz ao longo do vídeo, é por conta disso. Um relatório emitido pela Comissão Europeia através da ECRI, que é a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, levantou fortes acusações contra a polícia italiana, afirmando que ela adota procedimentos de perfilamento racial, principalmente contra os Rom, que seriam os ciganos, e contra as pessoas de origem africana. De acordo com o documento, há uma suposta falta de reconhecimento por parte das autoridades locais sobre a gravidade desse problema. O que seria esse perfilamento racial? É o ato de você suspeitar de uma pessoa, de um indivíduo, somente por determinadas características físicas dessa pessoa ou também pelo comportamento de um determinado grupo racial ou étnico. Ao invés de você suspeitar do indivíduo, você suspeita das pessoas que possuem aquelas características físicas. Essas acusações geraram um forte impacto entre os líderes políticos italianos, inclusive a primeira-ministra Giorgia Meloni, que classificou o relatório como injusto e desproporcional. Ela, por exemplo, defendeu que as forças de segurança trabalham com imparcialidade e protegendo as pessoas do crime, independente de discriminação racial. O Conselho Europeu argumentou que essa prática de perfilamento racial seria algo recorrente em todas as operações policiais, principalmente contra grupos minoritários. E também acusou o sistema político italiano de favorecer discursos xenofóbicos, alimentando essa discriminação. Embora essas acusações sejam bem graves, elas são baseadas em algumas observações de situações específicas e a gente precisa analisar com cautela. Por outro lado, temos a versão tanto das forças policiais como da primeira-ministra, do ministro do Interior e também de outros políticos que reagiram com muita firmeza. Giorgia Meloni enfatizou que a polícia lida com questões muito difíceis diariamente, tendo que combater contra ameaças à segurança pública, crime organizado, que na Itália está presente em praticamente todos os lugares, em situações completamente desfavoráveis. Em nota oficial, Meloni afirma que o trabalho policial precisa ser respeitado e valorizado, e nisso acredito que todo mundo concorde, e qualquer tentativa de desmerecer, de diminuir o trabalho das forças de segurança pública seria uma afronta ao que elas enfrentam, ou seja, ao que essas pessoas enfrentam no cotidiano. Devemos reconhecer que a polícia desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem pública. Em um contexto onde a imigração descontrolada é uma preocupação crescente, é natural que as forças de segurança tenham que tomar decisões difíceis e rápidas, muitas vezes em condições adversas. Isso não significa, entretanto, que a discriminação seja aceitável, mas devemos ser cautelosos ao generalizar acusações sem provas concretas. Eu não tenho dúvida nenhuma que haja policiais racistas e intolerantes, assim como existem pessoas racistas, xenofóbicas e intolerantes em qualquer categoria de trabalhadores. Mas a partir do momento que você diz que isso é algo recorrente, você está generalizando todos os policiais e é aí que está o problema. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, que tem um viés completamente diferente do da Giorgia Meloni, também expressou
uma surpresa com o conteúdo do relatório. E ele foi muito firme em ressaltar que é necessário aprofundar o tema e abrir investigações sobre isso, o que, ao meu ver, deveria ter sido feito antes mesmo de emitir uma nota falando que a polícia italiana é racista. Mattarella enfatizou que o problema do racismo é grave e deve ser tratado com muito mais seriedade, mas que os agentes da lei não podem ser transformados literalmente em bodes expiatórios de problemas sociais que são muito mais profundos. Como no caso da fala de Giorgia Meloni, obviamente eu traduzi, mas aqui abro aspas novamente, dessa vez com o que disse Mattarella. As forças policiais italianas são essenciais para manter a segurança no país, especialmente diante dos desafios relacionados à imigração e à criminalidade. É fundamental que se preserve a integridade dos agentes, garantindo que possam realizar seu trabalho sem serem injustamente acusados de práticas sistemáticas de racismo. Aqui a gente vê que Mattarella também concorda com Meloni e outros políticos no sentido de que essa acusação seria injusta. O foco deveria estar na melhoria contínua com treinamentos adequados e não desqualificação do seu papel. Embora o racismo seja um problema grave que a gente precisa combater em qualquer lugar do mundo, também precisamos tomar cuidado para não colocar todos os agentes de força de segurança em uma única caixinha, generalizando, porque dessa forma a gente também estaria sendo discriminatório contra todos aqueles agentes de segurança pública que, ao meu ver, são a maioria e que são totalmente de boa índole. E vocês pensam que a polícia ficaria quietinha só ouvindo? Também se manifestaram em comunicado oficial. Estamos chocados com as últimas ofensas inaceitáveis dirigidas à polícia pelo ECRI, com base sabe-se lá em que estatísticas ou conclusões. O que sabemos é que o louvável trabalho da Polícia Estadual levou a que quase 7 milhões de pessoas fossem submetidas a verificações no último ano apenas para o Gabinete Geral de Prevenção, enquanto mais de 1,7 milhões de pessoas foram controladas no âmbito de prevenção ao crime. Isso mostra que os operadores de segurança trabalham arduamente e não escolhem quem devem controlar. Os números não são livres de interpretação e desmentem essas declarações absurdas que ofendem a honra e a dignidade de todo o pessoal uniformizado. O texto continua com várias outras afirmações, obviamente que a polícia iria se defender, mas eu quero te contar algo que acontece sempre comigo e com o Rodrigo, e toda vez eu mostro lá no Instagram, mas nunca trouxe aqui para o YouTube em um vídeo específico, porque não via contexto, mas nesse caso eu quero saber a opinião de vocês, já que entramos nesse assunto. Aqui na Itália, exatamente como no Brasil, existem as blitz. Esse é só um exemplo de controle por parte da polícia. Acontece no trânsito, onde, por amostragem, eles vão selecionando alguns carros para conferir a documentação do carro, o seguro do carro, que aqui na Itália é obrigatório, e a habilitação de quem está dirigindo. Quem tem carro, pega a estrada, dirige diariamente, sabe que esses postos de controle, as blitz, são algo totalmente comum. O que acontece? Eu já passei por várias dirigindo, porém nunca fui parada em uma blitz. Já passei por mais de 10. Por outro lado, temos o Rodrigo, meu marido, que em 100% das vezes que passamos por uma blitz quando ele estava dirigindo, fomos parados. E aí eu quero que vocês levem em consideração as características físicas minhas e do meu esposo. Poderíamos dizer que os policiais nunca me pararam em blitz somente porque eu sou branca e param o Rodrigo devido às características físicas dele? Poderíamos, mas ao meu ver não é muito por aí não. Ai, Gi, mas seu marido não é preto. Já ouvi de tudo, que é mulato, que é moreno, que é indiano, que é africano, que é qualquer coisa. Mas uma coisa é certa, Rodrigo não é branco. Na sua opinião, esse fato significa que Rodrigo é parado em todas as blitz porque o policial que está parando ele 100% das vezes é racista? A nossa visão é diferente e eu e Rodrigo somos 100% alinhados nisso, temos o mesmo pensamento e ele é o primeiro a não se importar com os controles, até porque a gente anda sempre com tudo regradinho. O que acontece, na nossa opinião,
é apenas aplicação de estatística e probabilidade. Se a gente sabe, e os agentes de segurança sabem, que a maioria dos carros com documento vencido, atrasado ou sem seguro é de uma determinada categoria de pessoas, é muito mais fácil eu encontrar essas pessoas para multar, para aplicar a lei, se eu parar mais aquela categoria de pessoas. Deu para entender? Qual é o trabalho, qual é a função da Blitz? Encontrar irregularidades e inconsistências para que seja aplicada a lei, certo? Nisso todo mundo está de acordo. É óbvio que eu vou parar carros de forma aleatória, mas tem características específicas que levantam certa suspeita. E aqui não estou falando nem só do condutor, estou falando também do tipo de carro. Tem tipos de carros que são mais parados porque são carros visados para determinados crimes. As Cinquecento, por exemplo, quase nunca são paradas em blitz, porque são carros mais novos, são carros em que normalmente é mulher que dirige, mulher normalmente é mais medrosa, tá com os documentos em dia, e claro que isso é generalização. Porém, em estatística, em probabilidade, é muito mais provável que um carro rebaixado, um carro todo fubecado, com os vidros quebrados, com durex na lataria, esteja com algo vencido, algo irregular, ou até a revisão vencida, por exemplo. Esse da Blitz foi só um exemplo, mas já pararam o Rodrigo também na estação de trem para pedir o permesso de soggiorno, ou seja, a permissão de estadia para demonstrar que ele é um estrangeiro regular. Talvez nunca me parariam para pedir isso? Talvez sim, talvez não, mas a chance de eu ser italiana é muito maior do que a do Rodrigo ser um imigrante regular. Eu acho que é muito fácil a gente simplesmente julgar o policial de racista pelo método de controle dele, que não deveria ser assim ou assado, estando na posição em que nós estamos, porque a gente não está diariamente fazendo o que eles fazem. Essa é a hora de você deixar a sua opinião aqui nos comentários, seja concordando, seja discordando, lembrando de manter um tom respeitoso, porque a gente pode discordar de qualquer opinião divergente da nossa, desde que seja feito com respeito. Seja a mim, seja a outras pessoas que estarão aqui embaixo comentando também. Eu excluo todo e qualquer comentário que tenha xingamentos, insultos, palavras de baixo calão, excluo mesmo isso quando passa e chega até mim, porque na maioria das vezes o YouTube faz por conta própria. Voltando a nós, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.